queria começar com duas coisas. Primeiro, uma afirmação importante, né, que é sobre as leituras. Eu costumo dizer que quem vem à Santa Missa e não escuta bem as leituras é como quem foi a um jantar e não jantou. A Santa Missa não é um ritual que você vem para pegar a hóstia consagrada e ir embora para casa. Ela é um conjunto. E a mesa da palavra é tão importante quanto a mesa da Eucaristia. Então, vir à Santa Missa, não escutar bem as leituras e não desfrutar da homilia é como ir a um churrasco e comer salada, né? A mesma coisa. Com todo respeito aos que gostam de salada. Segunda afirmação, mais do que afirmação, segunda questão que eu queria colocar para vocês, é uma pergunta, na verdade, que eu não gostaria que fosse retórica. É uma pergunta de conhecimento bíblico básico. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que nós lemos hoje narra um evento muito importante na igreja. Qual é o evento que narra o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de escutar? Alguém sabe? Alguém dá um chute aí? Não precisa ter medo, não. Foi a primeira leitura. Narra o que mesmo? Primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, anos 50. Por que foi convocado o primeiro concílio? Nós temos uma resposta técnica, mas vou dar uma resposta popular. O primeiro concílio de Jerusalém foi convocado porque tinha um grupo que queria apontar com o dedo quem estava ou não salvo. Foi por isso que foi convocado o primeiro concílio. O primeiro concílio da igreja, no ano 50, foi convocado porque tinha uma turma de piedosos judeus que subiram a Antioquia para apontar o dedo e dizer quem estava ou não salvo. Que bom que isso ficou no ano 50, né? Que hoje a gente não tem pessoas que apontam o dedo para falar quem está ou não salvo, né? Menos mal, né? Pois é. Isso é sintomático. E isso é algo que precisa ser ressaltado hoje. Por que o primeiro concílio de Jerusalém acontece? Porque tinha lá um bando de gente que pensava, que se pensava, os puros, os melhores, que apontaram o dedo para determinar quem estava salvo ou não. E aí foi preciso que Paulo fosse a Jerusalém para, com Pedro e os outros apóstolos, discernir algo. E esse discernimento nos leva ao mote de hoje, que é a caridade pastoral, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Alguns intelectuais e mesmo pessoas que se aproximam do cristianismo, alguns pessimistas, dizem que a religião cristã é uma religião do sacrifício e que para isto basta olhar a cruz. E eu me oponho veementemente a essa afirmação e digo que a religião cristã não é uma religião do sacrifício. A religião cristã é uma religião do amor. E se algum sacrifício é permitido no cristianismo, é somente o sacrifício à maneira de Cristo. O sacrifício por amor. Nenhum outro sacrifício é aceito como ortodoxo na nossa igreja. Todo sacrifício, ele precisa ser pautado pelo sacrifício de Cristo, sacrifício por amor. Por isso a religião cristã não é uma religião do sacrifício. É uma religião do amor. E no amor ou por amor, nós fazemos alguns sacrifícios. Isso é muito importante. O sacrifício é a maneira de Cristo, que eu gosto muito de ressaltar, né? Um sacrifício de alguém que morre na cruz não para se salvar, não para se mostrar e não para se vangloriar. O sacrifício de alguém que morre por amor, para a glória de Deus. E como dizia Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo. Nenhum sacrifício na igreja é permitido a não ser o sacrifício que produz vida, como foi o sacrifício de Cristo. Não morre para a sua glória ou para a sua vanglória, mas para a glória de Deus, que é o homem vivo, para produzir vivo. Isso é muito bonito, porque hoje nós testemunhamos no capítulo 15 de Atos esse resgate daquilo que é o amor em Cristo, e esse resgate do que era o amor em Cristo em favor daqueles que estavam sendo excluídos da comunidade. Em Atos dos Apóstolos, hoje nós temos então um convite a pensar aquilo que nós chamamos no início de caridade pastoral. O primeiro concílio de Jerusalém, no ano 50, então,
foi convocado porque os apóstolos decidiram, como diz o versículo 28, o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor outro fardo a não ser aquele que é indispensável. Por quê? Porque o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o versículo 30, vai dizer: vinde a mim os que estão cansados e agobiados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E não fui eu que escrevi este texto. Todo o Novo Testamento, e a igreja preza por isso, todo o Novo Testamento está, portanto, pautado naquilo que é o mandamento novo. Domingo passado nós escutamos o mandamento novo, o mandato do mandamento novo. Meu mandamento é este, suprassumo da Santa Ceia, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje Jesus diz: permanece no meu amor aquele que escuta a minha palavra. E a palavra que ele diz, por excelência, é uma palavra de amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos convocados a partir do Atos dos Apóstolos hoje, capítulo 15 do Evangelho de hoje, que Jesus vai pedir, né, para a gente não se desesperar, não perturbem os vossos corações, fiquem tranquilos porque mandarei o meu Espírito, e se vocês aceitarem a minha palavra, eu virei junto com meu Pai, né, e o Espírito, e farei de vocês a minha morada. E Paulo retoma isso: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Retomando toda essa liturgia bonita, nós somos convidados a retomar aquilo que é a caridade pastoral. O Concílio de Jerusalém acontece para que a igreja caminhe na caridade pastoral, né? E a caridade pastoral tem a ver com colocar a lei do amor acima de todas as outras coisas, né? E aí eu queria resgatar com vocês 4 pontos para terminar a nossa homilia de hoje. Eu diria 5. Primeiro, recordar que a caridade pastoral não é um laxismo dentro da igreja. Não se trata disso, que tudo pode ser feito. Não é este o princípio da caridade pastoral. Caridade pastoral não é dizer, não é um laissez-faire, tudo se pode fazer. A caridade pastoral não é, portanto, deixar que as coisas aconteçam. Nós temos coisas dentro da igreja que elas têm uma lógica, eu gosto de dizer uma teológica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Acabaram de ser crismados, tivemos aí as questões dos padrinhos. Se você quer que o seu filho aprenda natação, você vai colocá-lo numa escolinha de futebol? Só se você tiver pancado, né? Portanto, se você quer que seu filho seja cristão, você tem que escolher um padrinho cristão para ele. E um padrinho cristão na igreja é aquele que fez os 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. Não fez os 3 sacramentos, a igreja considera que não está maduro na fé. Vai fazer. Para isso tem catequese de adultos. E pronto, isso é da igreja, não é da igreja católica. Ah, porque tem gente que abre exceção. Está errado, o problema é da paróquia que abre exceção. Isso é uma norma teológica. Faz parte da lógica do cristianismo. Só pode acompanhar um cristão quem é cristão. Faltou um sacramento, não é cristão completo. Pronto. Tem coisas que não mudam. A proclamação de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo é cristã, isso não vai mudar. A caridade pastoral entra principalmente naquilo que é o risco dos julgamentos e em questões morais muito complexas, que eu não quero entrar aqui, mas que cada um aí tem que pensar. O primeiro concílio foi convocado para reafirmar a caridade em relação àqueles que eram excluídos, aqueles que não faziam parte do judaísmo. E aí os judeus piedosos diziam: se vocês não se circuncidarem, não irão ser salvos. Se Paulo e Pedro não tivessem mudado isso, todos os homens hoje teriam que ser circuncidados e circuncisos, como vocês queiram dizer, ou teriam que seguir a lei mosaica. Por isso que a gente chama de caridade pastoral isso. Caridade pastoral é como o cristianismo encontra morada nos corações e nas existências variadas, porque nós temos os nossos dramas e nós não somos iguais, nem do ponto de vista da cultura, nem do ponto de vista da vivência da afetividade, nem do ponto de vista da vivência cultural. Isso é caridade pastoral. O primeiro concílio foi convocado porque as pessoas queriam colocar uma lei acima da regra de ouro, que é a regra do amor.
Hoje também nós temos que tomar cuidado porque nós valorizamos às vezes mais as coisas e as normas que a lei da caridade pastoral. Prestem bem atenção, não é o direito canônico, por mais que eu o respeite, nem o catecismo que gerou a Bíblia. Foi a Bíblia que gerou o direito canônico e o catecismo. O direito canônico e o catecismo são hermenêuticas das Escrituras. Tem gente colocando direito canônico e catecismo acima da Bíblia. Não sabe nada da Bíblia, mas cita o catecismo que é uma beleza. Sem fundamento, sem reflexão, de uma forma fideísta. São coisas que nós precisamos enfrentar dentro da nossa igreja. São verdades que nós católicos, cristãos católicos, precisamos ouvir e precisamos repensar. Queremos também nós hoje, com a nossa falsa piedade e com o nosso falso moralismo, apontar aqueles que estão salvos. Apontando o dedo e dizendo quem pode ou não entrar na fila de comunhão, por exemplo. Quem é você na fila do pão para fazer isso? A igreja tem as suas normas, tem as suas regras. Cada fiel deve ouvir essas regras, interiorizar essas regras e fazer o seu discernimento. Depois o problema é do fiel com Deus. E isso é muito sério. É a mesma atitude dos judeus que vão lá apontar o dedo quem pode ou quem não pode. É a mesma atitude. E como nós estamos passando por uma crise moral e do direito, não somente nacional, mas internacional, nós nos apegamos às leis. E Paulo vai dizer, também não fui eu que escrevi este texto, a letra mata, é o espírito que faz viver. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Qual que é o desafio então? E termino aqui a homilia. O desafio é, como que nós conciliamos a tradição da igreja centrada no exercício da caridade pastoral sem cair no laxismo, ressignificando de verdade, né, as nossas leis, as nossas normas. Como que nós podemos cultivar a verdadeira piedade, o verdadeiro sacrifício por amor, sem impor os fardos pesados aos nossos irmãos. Repito o versículo 28 do Concílio de Jerusalém. Porque decidimos, dizem os apóstolos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além dessas coisas indispensáveis. E como nós impomos os fardos pesados aos nossos irmãos? Com o nosso falso moralismo, com a nossa falsa piedade. E digo para vocês duas coisas. A primeira delas é muito óbvia. Quem ama não erra. Não estou falando quem está apaixonado, ou quem é apaixonado por uma ideologia religiosa ou política, não. Quem ama de verdade a maneira de Jesus não erra. Por quê? Capítulo 1 da primeira carta de João. Porque Deus é amor, e no amor não há erro. Quem ama de verdade não erra. Segunda coisa, a partir disso, todos nós precisamos fazer esse exercício da caridade pastoral. E esse exercício da caridade pastoral, meus irmãos, ele é um desafio. Ele é um desafio constante para a nossa igreja. Porque nós temos a tentação o tempo todo de nos apegar àquilo que são as leis e as normas e absolutizar as leis e as normas como se elas fossem a nossa salvação. As leis e as normas, elas existem para a gente não cair na selvageria. Elas podem ser mudadas. Não existe lei eterna a não ser a lei do amor. E me preocupa muito essa geração de hoje. Estou falando só a geração dos meninos que têm 18 anos, não. Gente barbada com 70, 80 anos, com uma rigidez de espírito que causa pavor, determinando quem está ou não salvo. Que coisa louca que nós vivemos. Por isso, essa liturgia de hoje, ela mexe com o nosso coração, porque ela faz a gente entrar lá no nosso coração, revisar aquilo que são, né, a nossa concepção de fé, colocar a mão na consciência e dizer, será que eu não tenho essa atitude farisaica? E aí, recordo Santa Teresa d'Ávila, mas não somente ela, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Boaventura, que vai recordar para nós assim, o verdadeiro místico
Depois do amor, ele tem uma qualidade que o distingue de todos os homens. Sabe qual é? A humildade espiritual. Eu diria, o verdadeiro intelectual também se distingue pela humildade intelectual, pela humildade de vivência, eu não diria intelectual, né? Nós temos aí muitos PhDs arrogantes. A arrogância é um sinal de imaturidade e de insegurança na vida acadêmica e na vida do espírito. E apontar o dedo e dizer quem está ou não salvo, quem pode ou não comungar, é pura arrogância espiritual. É um pecado que eu considero grave e que pouca gente confessa. Coloquemos então a mão na nossa consciência e que essas palavras possam realmente fazer a gente enfrentar a nossa fé. E viver o cristianismo é um desafio, porque ser humilde é muito difícil para todos nós, né? E quem diz que é humilde, já não é humilde, não é assim? É muito difícil fazer o exercício da humildade espiritual, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.